Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sempre. Nós louvamos a Deus pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia e porque nós podemos participar de um culto tão especial quanto esse, onde nós aprendemos qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Longe de ser coelho ou chocolate, o ovo de Páscoa. Bem que eu nunca vi coelho brotar ovo, que de lá ovo de chocolate. Mas o que importa aqui é qual é o sentido da Páscoa. O que importa aqui é nós compreendermos qual é o plano de Deus para nós. É necessário nós voltarmos um pouquinho no tempo, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus estava despejando as suas pragas sobre o Egito. Você lembra bem dessa história? E na última praga, quando Deus vai enviar o anjo da morte, que iria matar todo o primogênito do Egito, Deus aconselha o povo hebreu a pegar um novilho, um cordeiro, matar aquele cordeiro, celebrar aquela que eles chamaram de Páscoa, e deveriam comer esta Páscoa, e deveriam comer aquele cordeiro, juntamente com pão sem fermento, e também comer com ervas amargas. Por que o pão sem fermento? Por causa da urgência que Deus tinha em retirá-los da escravidão. Por que ervas amargas e por que o povo de Israel, por tanto tempo, e ainda o judeu hoje ainda comemora assim, e come as ervas amargas para lembrar da dor, do sofrimento, da escravidão. E quando chega no tempo de Jesus, Jesus então vai celebrar a ceia na Páscoa, e ele traz um novo, eu não digo um novo, um outro significado, mas um complemento daquele significado. Porque Deus tem urgência de tirar você da opressão do pecado. Deus tem urgência de livrar você da escravidão do pecado. E Deus quer que você pense, que você lembre hoje, nós como salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, possamos sim lembrar do sofrimento que nós tivemos e do sofrimento que Jesus teve na cruz para me libertar e te libertar dos pecados. Jesus, então, morrendo na cruz e estabelecendo aquele memorial, que é a ceia do Senhor, que hoje de manhã celebramos aqui, nós aprendemos que a ceia do Senhor, aquele momento em que nós, na Páscoa, celebramos a ceia do Senhor, e todos os meses, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós pensamos em algo muito importante. Jesus morreu na cruz por nós. Tudo aquilo que você viu na imagem, tudo que nós cantamos aqui, até agora, tudo que nós pensamos, você pode colocar em seu coração, você pode compreender que Jesus morreu na cruz para te salvar. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Janiel. É isso que Deus quer para nós, vida eterna. Em João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João capítulo 1, verso 14, vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Deus se fez carne. E ele se ofereceu. Não foi imposto a Jesus. Ele escolheu o melhor que ele tinha para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele escolheu dar a si mesmo. Ele escolheu dar o seu Filho Jesus por nós. Para que eu e você possamos ter vida eterna, possamos ter uma vida de compromisso com Deus.
Deus se entregou totalmente. E eu quero dizer algo a você muito importante. Ele não aceita menos de você. Ele não aceita menos. Ele não quer uma vida medíocre. Ele quer uma vida que faça diferença na presença dele. Hoje de manhã estudamos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos e chegamos ao verso, no capítulo 12, verso 1, que diz: ora, meus irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional. É você decidir servir a Jesus. Deus se entregou completamente, ele abriu mão da sua glória e se colocou como servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma vida excelente na presença dele. Não uma vida sem pecado, embora nós gostaríamos de ter, mas nós não temos. Nós somos pecadores, mas Deus quer uma intenção perfeita, a vontade de fazer sempre aquilo que o Senhor requer de nós, a vontade de estar dentro daquilo que Deus quer de cada um de nós. Por isso que quando nós olhamos para a cruz e vemos o sofrimento de Jesus, aquela cruz é minha, é eu que deveria estar pregado lá. As chicotadas que Jesus tomou, era você, Roberto Marinho, que deveria tomar, e cada um de nós. A cusparada que ele tomou no rosto, era o Paulinho que deveria de tomar, era o Kleber que deveria de tomar, e cada um de nós aqui. Os chutes que Jesus tomou, os socos que ele tomou, era eu que deveria tomar. E ele tomou no meu lugar, porque ele me ama. Algumas pessoas estão dizendo que Jesus não ama o mundo todo. Jesus ama apenas aqueles que ele quis salvar. Eu não acredito nisso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, as pessoas. E o texto da palavra vai dizer também que o Senhor traz a tua palavra e prega o seu evangelho, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e tomem uma decisão por Jesus. A decisão é sua. Receber Jesus como Salvador e Senhor na sua vida, para que você tenha uma vida transformada, é sua decisão. É você que tem que decidir. É você que tem que decidir e se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me o meu pecado, perdoa-me a vida, eu sou pó, eu sou cinza, eu mereço o inferno. Mas pela graça de Jesus, ele nos concede a vida eterna. É por isso que quando nós olhamos e participamos da Páscoa, e eu acho que é por conta da idade, toda vez que eu participo da ceia eu choro. O pastor André estava aqui, ainda bem que eu estou de óculos, e aí disfarça, porque é muita alegria, a gente sentir e saber e compreender que nós somos meros pecadores, e quando nós estamos na presença de Jesus, é a primeira coisa que nós compreendemos quem nós somos, e quem eu sou, um pecador miserável, mas o Senhor morreu para que eu pudesse ter vida eterna. João sentiu isso, Pedro sentiu isso também. Quando ele viu o milagre de Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse para ele: afasta-se de mim, Senhor, porque eu não passo de um pecador. Isaías, quando esteve na presença de Deus, a primeira coisa que ele disse: miserável homem que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? E são homens que estavam na presença de Deus, que tinham uma compreensão daquilo que ele é e daquilo que Deus fez por ele. É por isso que, quando nós falamos da Páscoa e pensamos na Páscoa e lembramos da morte de Jesus, nós devemos compreender que isso mexe conosco, isso quer mexer conosco, e o Senhor quer transformar as nossas vidas. A morte dele não foi em vão. Aleluia!
A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus, ela veio para dar vida eterna, dar propósito de vida para cada um de nós, para que nós sejamos transformados a cada dia e a cada momento. Mas esse mesmo Jesus que morreu na cruz, nós aprendemos que um dia ele vai voltar. E ele vem para arrebatar a tua igreja. Talvez você esteja ouvindo, esteja vendo esta mensagem e vai dizer, isso é uma loucura. Que negócio é esse de Jesus vir no céu e arrebatar a igreja dele e levar a pessoa? É isso aí, meu amigo, é loucura. Porque aquilo que Deus quer para nós é loucura. E nós devemos compreender e aceitar pela fé a volta de Jesus, porque ela é verdadeira. O céu é verdadeiro. E o inferno também é verdadeiro. Ir para o céu ou ir para o inferno é uma decisão sua. Alguém disse, você acha que Deus é tão mau que vai mandar alguém para o inferno? Eu vejo pastor, nós conhecemos pastores que acham que Deus no final vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai todo mundo para o céu. Não, não vai, irmãos. Não vai. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então nós precisamos compreender e ter isso em nosso coração, que esse mesmo Jesus, que um dia morreu na cruz e subiu aos céus, ele vem arrebatar a sua igreja. É por isso que quando a ceia é instituída, nós somos levados a pensar sobre a morte de Jesus, sobre a volta de Jesus, e somos levados a olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, como está a sua vida diante de Deus. Como está a sua vida diante de Deus? Será que você pode dizer, pastor, se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Se você diz sim, graças a Deus. Se você vai dizer, talvez, pastor, ninguém pode ter certeza. Sim, pode. A Bíblia diz que sim. João vai dizer na sua carta que ele escreve a carta para que todos aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Crer em Jesus não é um sentimento, não é emoção. Crer em Jesus é convicção. É você ler o texto, eu tinha essa crise e pensava, como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Como que eu vou orar? Eu vou pedir a Deus? Como que é essa certeza? O que que eu vou pensar quando eu peço a Deus a salvação? E alguém disse para mim, você não pense em nada. Pede a Deus e crê na sua palavra. E eu creio na palavra de Deus. Parei de ter crise. Porque quando eu olho para mim, sabe o que eu vejo? Alguém merecedor do inferno. Não tem nada em mim que possa merecer esse céu. Mas quando eu olho para Jesus, para a graça, para o sacrifício e pela misericórdia, há esperança para mim. E há esperança para você, se você receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Talvez nessa noite, quando você for embora, você possa esquecer desse culto, você possa esquecer daquilo que Deus tem preparado para você, daquilo que Deus está oferecendo a você, daquilo que Deus está convidando você a recebê-lo como Salvador e Senhor, mas a decisão é só sua. O coração é uma porta que só tem chave para o lado de dentro. E só quem é o dono do coração pode abrir. Deus não arromba a porta. Quem arromba a porta é o ladrão. Ele bate a porta para que você abra. E ele entra em sua casa, ceie com você e você ceia com ele. Quer dizer, você tem intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Páscoa, a compreensão da Páscoa é exatamente isso. É a morte de Jesus. O sacrifício de Jesus para que eu e você possamos ter vida eterna. Feche os seus olhos, eu quero orar com você neste momento e quero fazer um desafio a você. Talvez nesta noite você possa dizer para mim, olha pastor, eu não creio em nada do que o senhor está falando. Alguém disse por um pastor
quando ele terminou de pregar. Eu não creio em nada do que o senhor pregou. E o pastor disse para ele, que pena, a Bíblia fala de você. Aí ele ficou curioso, a Bíblia fala de mim? Sim. Ele chama você de tolo. Tolo é aquele que não crê em Deus. Tolo é aquele que não crê na palavra de Deus. Tolo é aquele que não aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Vai ter que ter mudanças na minha vida, pastor? Completamente. Você não pode viver esperando estar no céu se você não se comprometer com o Senhor aqui na terra. O próprio Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Enquanto há vida, há esperança. O fato é que nós não sabemos quanto tempo nós viveremos. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Você também não pode dizer quanto tempo de vida você tem. Hoje é noite de salvação. E Jesus quer salvar a sua vida. Jesus está batendo a sua porta. E ele vai dizer uma coisa, a porta ainda está aberta, mas um dia a porta vai fechar. E aí aqueles que não tomaram a decisão de passar pela porta, selaram o seu destino. Mas a porta hoje está aberta. E eu quero convidar você, se você nunca recebeu Jesus como Salvador e Senhor, feche os seus olhos e ore comigo assim. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador. Confesso também que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu o recebo como meu Salvador. E te peço, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Quem nunca fez essa oração e quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor neste momento, levante a sua mão, eu quero orar por você. Essa decisão é sua. Ninguém pode tomar. E você não pode tomar essa decisão pensando em outras pessoas. Pense em você. Olhe para dentro do seu coração. Eu sei que existe pessoas aqui dentro desse templo que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Eu vou pedir mais uma vez, vou te convidar mais uma vez. Se você quiser receber Jesus como Salvador, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Senhor, tu vê as vidas que aqui estão. O Senhor sabe que existem pessoas aqui que ainda não conseguem celebrar a Páscoa da maneira correta. E eu peço a Jesus que essas pessoas, antes de dormirem, possam tomar essa decisão de recebê-los como Salvador e Senhor da sua vida. Muito obrigado pela sua morte. Muito obrigado pela sua ressurreição. Muito obrigado porque a salvação chegou até mim. E chegou a todos nós aqui. E tem chegado a tantas pessoas. Muito obrigado, Pai. Continua a falar aos nossos corações, ainda nesta noite, porque estamos aqui, porque queremos ouvi-lo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.